Olá pessoal, muito boa noite a todos. Namastê, muita luz. É com grande alegria que nós estamos aqui novamente para essa palestra, né? E a nossa intenção sempre é espalhar o conhecimento, espalhar a luz e com uma ressalva constante. Tudo que a gente colocar, nós não somos dono da verdade. Cada um de vocês deve refletir, deve meditar, deve avaliar o que vem e deve estudar profundamente esse tema, ok? Então o tema que nós escolhemos hoje para todos vocês é sobre o que é Lúcifer. De onde surgiu esse conceito de Lúcifer nas tradições esotéricas do Ocidente? Existe Lúcifer no Oriente? Na China, na Índia? Existe? Então nós vamos estar conversando sobre isso e vermos de onde surgiu isso. A gente sempre diz, né, que onde há fumaça, há fogo. Então alguma coisa de verdade pode existir por trás dos conceitos populares e dos conceitos religiosos que atravessou todos estes milênios até chegar aos dias de hoje. Tá? Se você ler as tradições religiosas, né, do Meio Oriente, os judeus, né, a Bíblia judaica, você vai ver a ideia da rebelião de Lúcifer, né? E você vai ver também a história de Adão e Eva e sua expulsão do paraíso. Nossa, aonde era o paraíso? Onde ficava esse lugar que hoje, né, nós podemos vasculhar a Terra em todos os lugares geográficos do nosso planeta? Onde ficava esse paraíso perdido onde Adão e Eva foi expulso? Então, todos esses símbolos antigos que chegam até os dias de hoje, velado, né, escondido por um conhecimento ocultista, então nós vamos tentar colocar novas ideias e uma luz em cima de tudo isso. E com a ideia do Projeto Terra, eu tenho certeza que vocês vão... Essa questão vai ficar muito mais clara, essa questão vai ficar muito mais respondida para todos vocês. Ok? E vocês vão ver que Lúcifer não é esse Satanás, não é o Senhor do Inferno, nada disso que vocês estão pensando. Muito pelo contrário. Muito bem, nós vamos começar a discutir a questão de Adão e Eva e sua expulsão do paraíso. Veja, um casal, Deus cria um casal, cria o mundo, né, e cria um casal, e submete esse casal a uma série de regras, a uma série de leis. Na verdade, uma única lei tola e idiota, sem sentido e sem lógica nenhuma. Você não pode comer da maçã dessa árvore. Mas de repente vem uma terceira figura na história aí, né, que é a serpente, que é o Satanás, que é o demônio, né? Gente, que vai fazer com que a Eva force o Adão a comer da maçã do fruto proibido. Então, eu vou colocar na luz aqui, ponto a ponto, o simbolismo disso aí, e depois nós vamos destrinchar esse símbolo. A primeira coisa, né, é a simbologia do judaísmo da criação de Adão e Eva. Então nós temos Deus, e esse Deus, ele cria a partir de sua própria substância Adão e Eva, ok? E coloca ele no paraíso da terra, num paraíso, né? Se você vai na Índia, a visão indiana da criação é Brahma, ok? Cria
a sua manifestação primária através de Shiva e Shakti. É igualzinho. Shakti, Shiva é o varão masculino e Shakti é o varão feminino. Se você vai na tradição chinesa, isso aqui é para mostrar para vocês que essa história de Adão e Eva não é uma coisa criada especificamente pelos judeus. É um conhecimento que já existia muito antes da Bíblia ser escrita. Certo? Já existia na Índia, na China, muito tempo atrás. Então, se você pegar na China, nós temos o Qi, o grande Qi, ou o Tai Chi, e eles, a partir disso, eles eram a dualidade Yang e a dualidade Yin. Vocês estão me entendendo? Agora a gente chega aqui no Ocidente, né? A própria ciência ocidental, a física ocidental moderna, ela tem que o universo não passa de uma energia, e essa energia se faz matéria através do próton e do elétron. E quando você tem a combinação de próton e elétron, todos vocês sabem que nós temos os 92 elementos da tabela periódica, e esses elementos vão formar as moléculas, as substâncias, e aí a coisa, você tem todo o universo. Quando você reduz qualquer coisa do universo, você reduz a prótons, elétrons e nêutrons, e até depois, hoje em dia, a gente reduz mais o próton, elétron, quarks e tudo mais, né? Mas vocês estão percebendo que há uma semelhança muito grande nesses conceitos primários? Né? Então, o que será que a filosofia judaica, na verdade, queria nos dizer a respeito de Adão e Eva? Adão e Eva é um símbolo de manifestação. É como a dualidade foi criada a partir da visão dual do universo, o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Ok? Vocês têm que olhar que antes do homem chegar à Terra, ao planeta Terra, o universo já existia há bilhões de anos. A vida na Terra, o homem chega na Terra há 40 mil anos atrás. Só que vocês têm que entender que o universo já existia há 15 bilhões de anos atrás. As galáxias, bilhões de galáxias. A vida já florescia em outros mundos, outras estrelas, outros lugares. E outra, a Terra ficou 1 bilhão de anos sem o homem aqui. O homem chega a 40 mil anos atrás, nós tivemos toda a época dos dinossauros, todos os períodos geológicos clássicos, né? Você está entendendo? Nós tivemos lá o Cretáceo, o Jurássico, o Cretáceo, você está entendendo? Período onde os dinossauros floresceram por mais de 200 milhões de anos. Os dinossauros reinaram sobre a Terra, os répteis gigantes. O homem não está aqui há 40 mil anos. Então, nós vamos entender, né, exatamente um pouco da filosofia judaica, né, nessa tradição de Adão e Eva, e aonde entra o Satanás, onde entra o Lúcifer na jogada, tá? E vocês vão ver a famosa história dos anjos decaídos. Lúcifer e os anjos decaídos. Né? Então vamos entender essa questão. Bom, Adão e Eva estavam no paraíso. Esse paraíso, aonde eles estavam, eu já vou dizer para vocês, não era no planeta Terra. É um símbolo, mas tem fundos de verdades aí. Adão e Eva representam, na verdade, uma raça. A raça adâmica. Então, o paraíso é outro projeto, olha, outro projeto planetário. Ok? Não é o projeto Terra. É um outro projeto planetário. É um planeta em algum lugar. Ok? E Adão e Eva representam, morando nesse paraíso, a raça adâmica. Existia, eu vou simplificar para vocês, lá pelos idos de 15 mil anos, 15 mil anos AC, antes de Cristo,
nós estávamos no início da Era Atlante. Ó, no início da Era Atlante. Aqui na Terra. Ok? Aqui, nesse período, a Terra era primitivíssima. Muito primitiva. Existia uma raça humana aqui na Terra, chamada os Rutas, que eles eram pequenos, 1,55 m, no máximo 1,60 m de altura, de cor negra, de origem africana. A sua base étnica era a África. Ok? Eles não tinham povoado o planeta inteiro, não. Eles tinham tomado a região da África, foram as primeiras experiências com a raça humana aqui na Terra. Eles já estavam aqui há uns 3, 4 mil anos antes desse fato. Eles fizeram a primeira experiência nas terras da Lemúria, depois houve afundamentos e vamos chegar nesta época do início da civilização Atlante. O que vai marcar o início da civilização Atlante? Exatamente o final de um ciclo evolutivo em um outro projeto planetário. Então, todo projeto planetário tem um começo, um meio e um fim. E por vir dessa data estava acontecendo o fim de um projeto planetário que depois eu vou falar no nome desses lugares. O fim de um projeto planetário. Uma grande transição planetária estava acontecendo num orbe distante, que é o que vai acontecer conosco aqui. Nós estamos nos aproximando de uma grande transição planetária. E quando essa grande transição planetária aconteceu, esse planeta era um planeta altamente sofisticado tecnológica e cientificamente. Mas é claro, eles não faziam viagens interestelares, tal, igual nós. Imagine hoje a nossa sociedade com shopping center, com internet, com TV a cores, nossa medicina mais avançada, certo? As pessoas com um grau de liberdade muito grande, aviões, carro, transporte, tudo com grandes facilidades. Então presta atenção. Com o fim desse projeto planetário e a transição planetária, ocorre nesse planeta, presta atenção, a separação do joio e do trigo. Simbolicamente. Então o que fala? As almas que já estão num nível elevado naquele planeta pode ser transmigrada para um projeto planetário na Era da Luz, ou pode aguardar e reencarnar num processo de Era da Luz naquele planeta. Mas a corja pior, a corja mais densa, que tem um pesado resgate kármico a cumprir, ela necessita ser transmigrada para um orbe planetário, aonde ela terá um projeto especial para este grupo de alma trevosos, densos. Então, a escória espiritual, a escória, eu não sei se é o termo para ser usado, mas vamos usar esse termo, a escória espiritual deste orbe, né, sobe ao plano astral após uma grande catástrofe planetária, pode ser uma guerra, pode ser um holocausto naquele mundo, e essa escória morre e vai tudo para o plano astral, e lá eles são separados em hordas, em grupos de espíritos. A coisa não é rápida, passa-se 10, 15, 20, 30, 40 anos e um grande projeto é elaborado para essas almas saírem daquele orbe, serem transportadas por naves gigantescas e chegam ao orbe terrestre, ao planeta Terra, para então viver uma experiência no projeto Terra no início da Era Atlante. Então aconteceu exatamente isso. Ó, existia um planeta distante, um orbe
tá? Deixa eu desenhar melhor aqui, para não haver confusão. Prestem bem atenção nesses detalhes. Existia um orbe planetário, a parte espiritual desse orbe, então os espíritos morreram, foram para o astral, numa cidade astral específica. A escória densa desse planeta, que carregava um peso kármico muito grande, foi então decidido que este grupo de espíritos viriam viver uma experiência no projeto Terra que estava se iniciando. Existe aqui o comando planetário desse planeta. E na Terra nós tínhamos o nosso comando planetário da Terra, que organizava o projeto planetário, mas lá no astral superior. Quando há um conclave aqui tudo, discute com os espíritos. Esse grupo de espíritos então aceita sair dessa condição e vir ao orbe terrestre, viver uma experiência encarnada num plano denso da matéria, mas num estágio extremamente primitivo que todas aquelas almas irão passar e vão lutar pela sobrevivência. Isso é uma experiência muito dura. Ela sai do paraíso e mergulha nas trevas do planeta Terra. Essa operação que faz com que esse grupo de almas seja então transportado e locado na cidade astral Terra e preparando as suas descidas na superfície terrestre. Os engenheiros siderais do projeto Terra presta atenção, tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que mudar os corpos genéticos, criar novos corpos biológicos, porque essas almas não eram compatíveis com os corpos que aqui existiam. Então surge uma nova raça aqui na Terra, uma raça praticamente de gigantes para os rutas que tinham aqui, porque vai parecer homens de 1,90 de altura, 1,80, até 2 metros às vezes, de pele vermelha. Então, nas tradições esotéricas, vai se dizer que esses anjos que vieram dos céus, escolheram mulheres da terra, se juntaram a elas e nasceu uma raça de gigantes. É isso que está na Bíblia, não na Bíblia do judeu, do católico, mas está na Bíblia hebraica, no livro de Enoque. Entendeu? Então, quando eles chegam, né, no planeta Terra, eles vão ter que se adaptar ao astral Terra, à energia da Terra. Demora anos para eles poderem começar a descer e encarnar. Os corpos são preparados. Você está entendendo? Então essa horda de espíritos densos e trevosos que vinha cumprir um resgate kármico no projeto Terra, eles são mantidos praticamente como que prisioneiros nessa densidade planetária Terra, até essa alma, esse espírito evoluir, acordar para a lei cósmica do amor e poder então ascensionar a planos superiores. Então veja bem, o fato desses espíritos estar sendo controlado, presta bem atenção, por uma inteligência superior e manter todos eles nas trevas da superfície da Terra, este é um famoso símbolo de que existe uma inteligência superior, seres de grande luz, seres de grande luz que são os comandos planetários, o comando Astra e muitos outros comandos planetários, que cria uma condição planetária de trevas para o espírito. Ele não se lembra de nada, ele não sabe o que ele faz. Aí ele mergulha nas trevas, ele vai viver guerra, sofrimento, doença, vai viver todas as emoções difíceis, morre, vai para o astral, reencarna de novo e vai passando por esse processo de reencarnações sucessivas até ascensionar a planos superiores. Então, basicamente, o que significa? Que eu tenho uma força de luz mantendo um grupo muito grande de almas aprisionada nas trevas da superfície de um mundo denso. Tá dando para imaginar mais ou menos o simbolismo disso? De Lúcifer, o Senhor da Luz, mantendo as pessoas nas trevas, controlando as pessoas nas trevas e não permitindo que essas pessoas tenham luz. Porque raramente descia um avatar para dar luz
a essas almas que estavam naquele processo de reencarnação, que ela estava cumprindo um resgate e deveria cumprir esse resgate. Sem o auxílio de forças superiores, sem o auxílio de extraterrestre, sem o auxílio de avatares que poderiam encarnar ali, dar uma luz, dar uma direção. Então eles viveram por milhares de anos numa condição, e os avatares vieram em épocas diferentes para povos diferentes. Você está entendendo? Então vocês têm que entender que a Atlântida, ela vai ter todo um período de ascensão, ela vai chegar ao auge e vai entrar em colapso, vai entrar numa transição planetária e vai romper. Os espíritos são transmigrados novamente e entra a Era da Luz após a Atlântida. A Era da Luz dura 2000 anos no máximo e o planeta volta a ser palco novamente da Era das Trevas. E novamente o comando de luz que mantém as pessoas nas trevas sob um projeto de trevas. Como esse comando pode ser chamado e conhecido por todos vocês? Esse comando pode ser chamado de Lúcifer. Porque o simbolismo de Lúcifer significa ser de luz. Aquele que carrega a luz. Carrega o conhecimento. Luz, né? Luz é aquele que tem o conhecimento, aquele que carrega o conhecimento. Que luz, esse Lúcifer é como se fosse, né, fazedor da luz. Vamos traduzir para o português, né? Ele é o portador da luz. Mas mantém um grupo muito grande de almas sob auspícios de uma lei muito severa, muito densa, e os espíritos nesta condição. Então, do ponto de vista esotérico, superior, é como se você fosse colocado no inferno. E esse cara controla o inferno. Porque isso aqui é o inferno para a alma. Para a alma que estava no paraíso, para a alma que estava num plano superior, que estava vendo... E você encarna o cara num planeta primitivíssimo na Idade da Pedra. É muito doloroso para a alma passar por esse período. É como você pegar um cara aqui que tá no bem bom, mora num apartamento beira-mar, igual esses políticos, né? Igual o nosso amigo lá, governador do Rio, né? Milhares de dólares, gastava, ia no almoço na França, gastava $5.000 no almoço. Agora, né, pega o neguinho e mete ele na cadeia. Lá ele vai comer quentinha, vai morar com os bandidos, você tá entendendo? É tirar o cara de um paraíso e meter ele nas trevas, na prisão, sob reis muito rígidas. Então esses espíritos sofreram muito essa trajetória na Atlântida. Mas isso é regra. Isso é regra no universo kármico de projetos densos e planetas densos. As almas densas vão viver experiências em mundos densos da matéria. E o que é engraçado, né, que após terminar o projeto Atlante e entrar a Era da Luz de Atlante, que o projeto Terra continua, aí, há mais ou menos uns 10.000 anos atrás, né, começa, o planeta é limpo, o planeta é mudado, começa a nossa era. Aí vocês vão ver que todos os grandes monumentos, aqui em Machu Picchu, aqui, sabe, todas essas grandes pirâmides foram construídas nessa época, por atlantes avançados. Não é por nós. E nem por uma civilização extraterrestre. Foi construída por nós mesmos. Tá? Mas não nós, almas, porque nós não estávamos aqui nessa época. Nenhum de vocês que estão me assistindo aí estava nessa época no planeta Terra. Vocês não fazem parte dos anjos decaídos, vocês decaíram depois. Vocês são os anjos da segunda leva da outro projeto planetário que vai se inaugurar na Terra mais tarde. Mas essas tradições são tradições que vêm de um tempo, e vocês vão ver que essa tradição da caída, aí tem. Aí o tibetano tem, tá? A Helena Blavatsky fala exatamente da chegada desses espíritos superiores na Terra, só que eles são uma inteligência superior, tá? A hora que ele começa a se misturar com a Terra, eles vão fazer toda a revolução da Atlântida e vai levar a Atlântida ao auge de uma civilização. Não entendam luz e trevas como bem e mal. Trevas significa falta de conhecimento, as pessoas se esquecem do que são. Quando elas encarnam, elas não se lembram do que são. É o nosso caso. Todos vocês que estão encarnados, nenhum de vocês sabe o nome de vocês. No plano astral que vocês tinham antes de encarnar. Isso significa esquecimento total, trevas total de nossa natureza espiritual. E a gente é obrigado a viver nesta condição de trevas, trevas do conhecimento, não é bem e mal.
Não confundam esse conceito, porque nós já transcendemos essa dualidade faz tempo em outras palestras. Lembra que eu dei uma palestra aqui sobre céu e inferno, sobre bem e mal? Falei que tudo isso não passa de um processo de conceitos criados na nossa civilização? Muito bem, então eu vou continuar com as ideias aqui para vocês ficarem claros. Uma coisa é clara, as transmigrações de almas acontecem o tempo todo de um orbe para outro, de um projeto planetário para outro, de acordo com as condições da alma. Então, para vocês entenderem, a linha do tempo. Aqui. Então, hoje, ano 0 da era cristã, eu vou pegar aqui 8.000 anos antes de Cristo. E vou pegar 10.000 anos antes de Cristo. Eu vou pegar 15.000 anos antes de Cristo e 20.000. Tudo antes de Cristo, nessa linha do tempo. Olhem comigo. Então, nesses dois pontos aqui nós temos coisas importantes. E aqui. Antes dessa data, existiam as primeiras experiências com almas humanas na Terra, com a horda humana, com corpos biológicos da linhagem humana. Antes vocês não vão ter, vocês não vão ter elo perdido, vocês só vai ter macaco aqui. Tá? Se você encontrar qualquer ser na nossa paleontologia, aí, na nossa, né? Você vai encontrar macacão, Pithecanthropus erectus, o homem de Neandertal. Não era homem, esses caras eram macacos. Ok? O que os engenheiros siderais fizeram é pegar o DNA desse macaco, que ele era um ser adaptado ao ecossistema, muito bem adaptado, fazer modificações e criar um corpo biológico adaptado ao planeta Terra, mas com um cérebro e uma construção adaptável à alma que ia usar. Então esses caras, por isso que não há o elo perdido, não é, porque o homem foi feito pronto por engenharia sideral avançada. Os comandos planetários que executam isso são inteligências extraterrestres avançadas que não operam mais em mundos, eles estão no controle de projetos planetários. São seres que estão num grande grau de elevação espiritual no universo. Muito bem, então, eles viveram essas primeiras experiências aqui na Terra. Aí chega neste momento que há uma intervenção, porque chega uma leva de almas mais avançada espiritualmente, mais inteligente espiritualmente. Assim que ele se mistura com essa raça aqui, eles são diferentes biologicamente, vão ser seres altos, altivos, pele vermelha, e eles são muito inteligentes. Rapidamente, esse povo aqui não sabia nem falar, era aquela idade da pedra que eu usei que eu grunhia mesmo, não sabia nem usar fogo, não sabia usar nada, vivia em cavernas, não tinha língua. Esses caras então começam a introduzir a linguagem, as pessoas começam a falar, eles tiram os homens das cavernas e começam a construir cidades organizadas, ok? E à medida que esses seres vão descendo cada vez mais, encarnando, essa civilização vai avançando. Só que o plano astral não permite muito conhecimento, então eles ficam como se fosse na Idade Antiga durante muito tempo. Quando ele chega exatamente, presta bem atenção, igualzinho a nós, tá? Igualzinho a nós. 10.500 AC, que é 500 anos, aí o plano astral vai liberar tecnologia e conhecimento para eles. Aí a Atlântida faz isso aqui, dá aquele salto tecnológico, científico, porque o plano astral encarna as almas certas, as pessoas certas, dá abertura, planeja essa chegada dessas almas. Mas a Atlântida estava muito mais avançado cientificamente, tecnológico que nós estamos hoje. E lá eles escolheram a transição planetária pelo caminho da guerra. Então houve uma guerra em Atlântida sem precedentes, com armas muito mais modernas que as armas nucleares que nós temos. Então foi um colapso total da civilização Atlântida. Mas quando essa guerra começou, ela criou uma perturbação no núcleo planetário, devido às armas sofisticadas que foram usadas. E quando essa perturbação no núcleo planetário foi afetado, o planeta desencadeou uma catástrofe geológica sem precedentes.
quebrando o planeta, rachando as placas tectônicas e afundando o continente de Atlântida, afundando o continente de Mu, mudando a face estrutural dos continentes desse planeta. E a nossa geologia não sabe disso. Os estudantes não sabem dessa história. Então, a Atlântida afunda e há uma grande destruição. Bilhões de almas vão para o plano astral. Aí o que nós vamos fazer com essas almas? De novo, é um fim de um projeto planetário. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje aqui, viu? Nós estamos prestes a uma transição planetária. E nós podemos ainda escolher o caminho da guerra. E os conflitos com a Coreia, tal, os pessoal todo com essas armas ainda. A gente pode ainda decidir o caminho da guerra aqui na Terra. Houve então no astral a separação do joio e do trigo novamente. E milhões de almas foram transmigradas para outros projetos na galáxia. Lá atrás. E a Terra, nesse período aqui, vai entrar na Era da Luz. Ok? Mas a Era da Luz termina. Ela termina e a Terra deixa de ser palco e todos esses espíritos vão embora. E a partir dessa data, em especial, inaugura a chegada de novas almas na lei, novamente, kármica das trevas. E esse aqui é todo o período que nós conhecemos e que nós estamos vivendo há 12 mil anos atrás. Ok? Há praticamente 10 mil anos. Somos nós. Então essa tradição esotérica dos anjos decaídos, a ideia de Lúcifer, ela está localizada lá na Era Atlante, mas quando você analisa o que está acontecendo no comando planetário, nos comandos superiores. Entendeu? Então, o que acontecia? Os videntes do passado, quando eles saíam fora do corpo ou conversavam com o espírito sobre a história da Terra, eles contavam isso. Mas esses espíritos eles estavam tão nas trevas que eles não tinham ideia de imaginar como tudo isso estava se processando. Então, ao escrever e ao transmitir oralmente essas histórias, começou, depois de um tempo, a criar toda uma mistificação, todo um surrealismo que não existia na grande verdade oculta que está. Eu, como um cientista, como um físico, quando eu entro em contato com os espíritos, entro em contato com os ETs, eu saio fora do corpo, sou levado para cidades astrais, é claro que eu quis saber toda a história, eu quero saber como é que funcionava tudo. E por isso que eu comecei a estudar os projetos planetários, inclusive em outros mundos, projetos de outros planetas, de outros lugares, para entender que a Terra não é o único. E esses comandos aqui, planetários, eles estão em contato, sempre em contato, eles interagem. Enquanto nós estamos na superfície dos planetas, na mais profundas trevas, esses comandos estão interagindo, estão tocando as informações, estão tocando espíritos, então as ondas vão e vêm, né? É só vocês entenderem agora uma coisa muito importante que eu vou falar agora para vocês, que eu já falei em algumas palestras aqui, né? E vocês têm que ter consciência disso. Presta atenção. Quando estamos próximos de transições planetárias, há uma abertura. O plano superior encarna almas avançadas para fazer revoluções científicas, tecnológicas. Tá? Então, veja bem, hoje, no planeta Terra, nós temos 7,5 bilhões de almas encarnadas, fora que estão desencarnadas no astral. É muita gente. E 6,5 bilhões estão na primeira encarnação na Terra. Com certeza, muitos de vocês que estão me ouvindo fazem parte desse aqui. Estatisticamente, né? A maior parte de vocês que estão me ouvindo aí está na primeira encarnação e acha que eu vi da Atlântida. Tem cara que fala que foi da Lemúria. Porra, quanta bobagem eu já ouvi em livros esotéricos. Quanta? Então veja bem.
Vocês estão me entendendo? 6 bilhões de almas estão chegando agora, nesses últimos 100 anos na Terra. Por quê? Vieram de onde? São anjos decaídos que saíram de um mundo e decaíram nessa densidade aqui. Só que tiveram sorte de encarnar no século XX, né? Medicina mais avançada, tal. Então, que nós estamos vivendo hoje, muitas facilidades que não existiam na Idade Média, né? Você pega uma peste negra na Idade Média, você estava lascado, né? Ninguém sabia nem que era vírus, que era bactéria, né? Não tinha nenhum remédio para você, estava fadado a sofrimento e a morte mesmo, e aquela morte horrível. Vocês têm que pensar, porque aqueles espíritos eram ruins. Era um espírito denso, vê as guerras que faziam para matar os outros, cortar a cabeça, é a coisa mais fácil do mundo, aquelas guerras malucas. O espírito que estava ali era um espírito muito denso, um espírito muito brutalizado. Então o karma daquelas pessoas era muito densos. Ok? Então, vocês precisam entender o simbolismo da palavra Lúcifer. Mas vamos mudar um pouco essa ideia. Vamos tentar raciocinar de um outro jeito para ver se vocês entendem. Então vamos lá. Então eu não tenho certeza disso que eu estou falando do Papa Francisco, mas que eu vi o cara rezando a missa, falando de Lúcifer e tal. Eles falam, existe o lado esotérico da Igreja Católica, que tem algumas rezas que falam sobre Lúcifer. Tá? E não do lado satânico de Lúcifer, mas com esse ser de luz. Né? As pessoas acham que o conceito de Lúcifer é só o lado satânico das coisas, mas não é. A questão esotérica é outra. Então veja bem, vamos pensar no projeto Terra. Então nós temos as almas encarnadas em trevas profundas, que somos a maioria do planeta, 7,5 bilhões de habitantes, hoje. Aí você vai ter os níveis astrais, né? Em volta da Terra. Presta bem atenção. Do jeito que eu costumo escrever. Então aqui eu chamo de umbral. Umbral simbolizando trevas, mas trevas do conhecimento. Eu chamo esse segundo de penumbral. Eu chamo isso aqui de plano de luz. E esse aqui dos ascensionados. Ok? Então acima de tudo existe um comando. Isso aqui é um comando planetário, ok? Terra. Comando planetário não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Ok? Então significa o seguinte: este comando planetário, ele é a reunião de milhares de raças extraterrestres que coordenam o comando deste projeto planetário. Ok? Aonde está Jesus nessa história? Jesus está aqui entre os mestres ascensionados. É um ser ascensionado. Passou por encarnações lá atrás. Tá? E Jesus, então, ele, como todos os ascensionados, servem a este comando planetário. Só que esse comando planetário é o comando que fez um projeto para manter essas almas nas trevas e resgatar o karma durante milhares de anos. E esses comandos planetários, né, que são seres de muita luz, no entanto, está intimamente ligado a um projeto que mantém as pessoas nas trevas. Então, se você pensar bem, Jesus serve a um comando das trevas. Mas não no sentido do mal, mas não no sentido do mal. Mas um projeto planetário para treinar almas, elevar almas ao amor, durante muitas encarnações, até se chegar a um processo de ascensão do espírito e transcendê-lo para a luz maior do universo. Eu sei que esses conceitos são muito avançados, as pessoas não estão acostumadas, porque o meu trabalho, Projeto Terra, desse jeito que eu coloquei, ele é único. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, desse jeito, dessa forma, de uma maneira mais clara, mais desmistificadora, sem criar mitos e sem criar, para vocês não entenderem que há uma rebelião, estão brigando nas estrelas, estão se matando nas estrelas. Não estão.
tudo é controlado. Os espíritos que estão nessas condições são colocados em planos densos de matéria e ficam ali isolados e controlados. Mesmo fora da matéria, quando estão mortos, eles estão no umbral ou no penumbral sob controle de forças e inteligências avançadas que mantêm essas almas sob total vigilância e total controle dentro da experiência de mundos planetários, como no caso o Projeto Terra, né? Então, pessoal, nós temos muitos novos conceitos nessa nossa palestra de hoje. Um conceito que abre as portas para nós vermos a alma como um ser mais galáctico, mais cósmico, e não querer entender a história só aqui na Terra. A nossa jornada é uma jornada estelar, é uma jornada de muitos mundos pela galáxia. Nós somos viajantes extraterrestres numa experiência corpórea aqui nesse planeta Terra. Então vocês vão mudar muito o conceito de extraterrestre assistindo o Lalá, assistindo várias palestras do Lalá. Quem gosta de ufologia e não entende de espiritualidade, faz uma confusão tremenda, né? Então, a ufologia só vai ser realmente esclarecida quando nós adotarmos a espiritualidade, a vida após a morte e toda essa realidade subjetiva fora da matéria. Aí nós vamos entender primeiro quem nós somos. Depois nós vamos entender a natureza dos extraterrestres, que somos nós mesmos, numa jornada evolutiva pelo universo. Ok? Então é isso. Desejamos muita luz, muita paz. Namastê a todos e um próximo encontro.